Olá a todos. Vamos abordar agora um teorema. Esse teorema diz o seguinte: dizemos que a função f de x é contínua em P, em um determinado ponto P, se o limite da f de x quando x tende a P existe, se existe o f de P, ou seja, a imagem está definida, e se o limite da f de x quando x tende a P coincide com o valor do f de P. Vamos fazer um exemplo para tentar observar que é necessário que aconteça tudo isso daqui. Tá? Vamos fazer um gráfico de uma função aqui qualquer. Tá? Função f de x. Temos algumas informações, por exemplo, quando x vale 9, 7, o y vale 9. Esse ponto aqui está definido. Sabemos que o f de 7 é igual a 9. A imagem para x igual a 7 vale 9. Tá? Você percebe que esta função é uma função contínua. A ideia de ser uma função contínua é quando uma função ela não possui nenhum buraco e ela não possui nenhum salto. Se essa função ela viesse até aqui, aqui fosse um buraco, e ela continuasse, ela não seria contínua, ela não estaria definida nesse ponto. Se essa função viesse aqui, tivesse um salto, desse continuidade, ela também não seria contínua no ponto específico que é onde ela teve o salto. Mas dá para você perceber que esta função é uma função contínua. Tá? Como que a gente prova que isso daqui é uma função contínua? Tá? Utilizando este teorema acima. Precisamos encontrar o f de P, precisamos calcular o limite e precisamos verificar se os dois primeiros itens são iguais entre eles. Esta é a ideia. Vamos fazer isso. Ó. Primeiro exemplo. Eu tenho essa função. Já percebi que para f x igual a 7, o meu y vale 9. Já consegui determinar qual que vale a imagem. Né? Aqui a gente poderia dizer que o f de P, ó, f de P, quem que é o f de P? É o ponto que eu estou analisando. Se ela é contínua ou não, estou analisando o ponto 7. Então, no lugar do P, eu coloco 7. E o f de 7, o y vale quanto? 9. Aqui, conseguimos determinar. O que a gente deseja agora? A gente deseja calcular o limite da f de x quando x tende a P. Só que quando x tende a P, é a mesma coisa de calcular o limite da f de x quando x tende a 7. O nosso P, neste caso, é o 7. Estou analisando a continuidade, para ver se é uma função contínua em x igual a 7. Não sabemos quanto que vale esse limite. Mas sabemos que é possível calcular o limite pela direita e pela esquerda no primeiro momento. Tá? Então vamos tentar calcular esses limites laterais. Vamos ver se é possível e tentar calcular esses limites. Tá? Porque quando você escreve o limite da f de x quando x tende a 7, significa que você está se aproximando de 7 pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Vamos fazer isso. Vamos calcular primeiro pelo lado direito e depois pelo lado esquerdo. Pelo lado direito é o limite lateral direito. Como que a gente escreve ele? Limite da f de x quando x tende a 7 mais. Significa que eu estou me aproximando da f de x, x tendendo a 7 mais, significa que por valores maiores que 7. Se você observar, para valores maiores que 7, vai até o gráfico, projeta no eixo y. Pega um outro valor, mais próximo de 7 pela direita, vai até o gráfico, projeta no eixo y. E você percebe que quanto mais próximo você está do número 7 pela direita, o x se aproximando de 7 pela direita, o y está se aproximando de quem? O nosso y está se aproximando de 9. Esse limite é igual a 9. Vamos agora calcular o limite lateral à esquerda. Vamos fazer isso. Limite da f de x quando x tende a 7 menos é igual.
Então, queremos calcular o limite da f de x quando x tende a 7 pelo lado esquerdo. Vamos aproximar agora de 7 pelo lado esquerdo. Vamos fazer isso. Vamos nos aproximar de 7 pelo lado esquerdo. Quando x se aproxima de 7 pelo lado esquerdo, são valores menores que 7. Então, vamos pegar um determinado valor aqui, vamos até o gráfico, projetamos no eixo y. Um outro valor mais próximo de 7, vai até o gráfico, projeta no eixo y. Um valor mais próximo de 7, vai até o gráfico, projeta no eixo y. E aí você consegue perceber que quanto mais próximo de 7 você está, o y se aproxima do número 9. Quanto mais próximo você está de 7 pelo lado esquerdo, o y se aproxima de 9. Então, esse limite aqui é igual a 9. Esses limites são iguais. Se esses limites são iguais, sabemos que esse limite da f de x quando x tende a 7 é igual aos limites laterais, porque eles são iguais. E esse limite vale 9. Então, a nossa conclusão é, portanto o limite, vamos colocar aqui, ó, limite da f de x quando x tende a 7 é igual a 9. Então, esse limite, eu consegui calcular esse limite, porque os limites laterais pela direita e pela esquerda são iguais a 9. Então, esse limite, tanto pela direita quanto pela esquerda, é igual a 9. Tá? Portanto, a função é contínua em x igual a 7. Por quê? Pois o f de p é igual a f de 7. E isso é igual a 9. E o limite da f de x quando x tende a p. O limite da f de x quando x tende a p é igual a 9. Então, chegamos à conclusão que o f de p é igual a f de 7, que é igual a 9, e o limite da f de x quando x tende a p é igual a 9. Se esses dois termos são iguais, significa que a função é contínua no ponto estudado. No caso, a função é contínua em x igual a p.